Pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir por aí? Eu acho que tem um chat aqui. Eu vou fazer algumas palavrinhas aqui rapidinho. Enquanto isso, até expliquei no e-mail, tá sendo eu keep aqui. Também estou tentando liberar para duas pessoas que estão tentando entrar. Tem uma pessoa que não está conseguindo entrar por causa de internet. Tem esse tipo de coisa que é normal de evento, né? E fala, Vladimir, tudo bem? Ah, legal, tem o chat público. Todo mundo consegue ver o chat público ali. Eu vou tentar, eu vou tentar compartilhar a tela. Nunca dá certo quando eu compartilho a tela, ainda mais quando tem um monte de coisa aqui. Mas eu preparei 4 slidezinhos bem simples. Eu só quero ver se eu consigo liberar para o nosso amigo que não está conseguindo entrar para ele entrar. Seria muito justo ele conseguir entrar para ver o que eu vou falar agora. Deixa eu colocar aqui, adicionar uma pessoa a mais. Foi no Firefox. Pronto. Olha só que gente. Se alguém no WhatsApp tiver com problema de entrar, o Firefox parece que resolve. E vou compartilhar minha tela então. Vamos lá. Compartilhar. Primeira vez que eu estou tentando compartilhar a tela aqui. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Tem a opção de compartilhar a janela. Legal. Acho que vocês vão ver. Perfeito. Eu não acho que vai dar certo colocar no modo apresentação. Então vocês vão ver a minha apresentação dentro da apresentação. E essa aqui é só uma entradinha muito, muito rápida mesmo. Hoje não é a minha apresentação, a gente vai direto para a conversa com o David logo após, né? Tanto que eu coloquei só 5, 10 minutinhos aqui para agradecer o pessoal. Eu queria contar que estou surpreso com a comunidade, com o pessoal, com vocês todos que tiverem interesse. Idealmente, esse evento era para ser um evento entre 20 e 30 pessoas, uma coisa mais tranquila, fechada entre a gente. E acabou que em uma semana de divulgação, começou a divulgação na sexta-feira passada, hoje é sexta, em 7 dias estamos aqui 30, 40 pessoas online e interagindo e tudo mais. E eu acho que o sábado vai ter mais pessoas ainda. Então tô muito surpreso, queria agradecer a todo mundo aí por acreditar nessa aposta. Esse evento foi uma aposta. Eu, honestamente, quem me conhece mais próximo sabe que eu não estou exatamente no momento mais livre do meu mundo agora. Eu tô assumindo como CTO de uma startup que passou por um período, por um momento de reestruturação. A equipe perdeu 11 de 12 programadores. Então, assim, foi uma situação bem interessante, né? E agora eu entrei para reestruturar um pouquinho do time e pessoas da comunidade, da confraria de CTOs me ajudaram bastante. E aí que um pouquinho da inspiração veio disso, porque sempre que eu precisei de ajuda, eu ia lá nesse grupo de CTOs. E uma coisa que ficava me incomodando, eu falava pro pessoal já faz um tempo, né? Que era, poxa, pessoal, vamos pegar esse WhatsApp aqui e vamos tentar colocar esse conhecimento para fora de alguma forma. Eu comecei a fazer um podcast esse ano, amanhã, no final do, amanhã eu falo com mais detalhes sobre planos futuros e tudo mais, mas eu comecei a fazer um podcast. A ideia do podcast era justamente pegar um pouquinho desse conhecimento. Esse podcast está sendo editado, vai ser aos poucos. E o outro motivo que eu queria fazer essa conversa, essa bagunça aqui toda, e criei essa iniciativa que eu estou chamando de Marmita Digital, eu não queria tirar a propriedade da comunidade, que é ser uma coisa voluntária do pessoal, mas eu queria fazer um formatinho um pouco mais profissional, como uma conferência, eventualmente um estudo sobre CTOs e coisas assim. E aí que veio essa bagunça agora, esse primeiro teste. O projeto deu muito certo. E eu vou pular o segundo slide, depois eu volto ali no QR Code. Eu queria agradecer os patrocinadores, que tem Impulso, que a Impulso para mim foi. Eu não sei nem se tem alguém da Impulso aqui agora, mas eu queria muito agradecer o pessoal da Impulso, que a Impulso apostou no projeto antes de eu falar o que era. Eu falei, pessoal, eu tô a fim de fazer um podcast. Eles falaram, Jean, tá aqui o patrocínio e faz o que você quiser. Eu falei, uau, legal. A Asion é uma empresa que é uma solução de cloud computing, de edge computing, muito interessante. O pessoal vai estar de serverless. Amanhã eu vou trazer um pessoal da Asian para a gente falar um pouquinho de serverless. É um CTO que está lá dentro e a gente vai contar um pouquinho porque é que eu já acreditava muito em serverless, esse tipo de pegada, e ele por que é interessante serverless, principalmente para quem está saindo do on-premise e vindo para cloud agora. Vai ser uma conversa bem interessante, mais técnica. Queria agradecer o Eduardo Matos, que trouxe o Willbank. O Willbank é uma startup que está focando agora classe C, D e E na área de... É uma fintech, um pouco banco, um pouco fintech. E eles estão oferecendo
E aí eles decidiram participar aqui por causa do próprio Edu mesmo, né? Quando a gente fez a conversa foi no final do dia, vai ser bem interessante. O Charlie, que é essa etapa que eu falei, que eu tô agora. Os garotos da Elvenworks, que deram todo apoio de divulgação, tudo mais. Deram apoio até de emocional para ajudar a tocar o evento aqui. Essa etapa Comadre. Comadre é um banco para diaristas também. É bem interessante a pegada deles aqui. O pessoal do Comadre vai estar presente também ao longo do dia aqui com a gente. A Ingresse, que disponibilizou a plataforma, que falou, ó, Jean, tá aqui, usa. Em menos de um dia, a gente começou a vender ingresso e tudo mais, para algo que, como eu falei, evento que saiu em cima da hora, foi algo bem, bem legal, que eles deram essa abertura sem nem ter a parte técnica por trás definida. E esse Mzinho aqui é só o meu próprio logo, que foi o começo dessa iniciativa. Eu falei, não, vamos lá, vou fazer como uma parte mais profissional também. Perfeito. Só para também agradecer, eu tive muitas pessoas que apoiaram, teve empresas como o pessoal da Loft, que fez uma baita divulgação, nem era patrocinador nem nada, foi lá e fizeram uma baita divulgação. Apoio de várias pessoas da comunidade, o Danilo, se eu começar a citar nome, tem vários nomes aqui, mas várias pessoas que me ajudaram diretamente aqui, jogando ideia, jogando o que poderia fazer e tudo mais. E por último, e aí eu até esperei um pouquinho para ver se ia ter o máximo de pessoas online aqui agora, não sei nem quantas pessoas tem nesse momento aqui, ele não me diz, mas eu preparei para todos nós aqui, e eu vou colocar depois lá no Notion também, uns kits de brindes, que é o seguinte, eu tenho um envolvimento no mundo do café, eu conheço o pessoal que é torrador, o pessoal que faz café especial e tudo mais. O que eu fiz então? A gente preparou um café especial exclusivo para nós aqui desse evento. Então a gente vai ter um café que foi torrado aqui em Pinheiros, vai ser torrado, na verdade, entre sábado e segunda. E aí todo mundo que preencheu o formulário vai receber esse pacotinho de presentinhos em casa, vai ter o café e vai ter outros presentinhos juntos também. E a gente vai. E eu vou mandar por correio para todo mundo que está tanto no Brasil como também o pessoal fora do Brasil, que a gente tem uns 5% de pessoas que estão fora do Brasil hoje. Então, isso aqui também é uma outra partezinha legal. Eu espero que vocês gastem um tempinho lá, preencham lá, porque eu realmente quero mandar esse brinde aí para todo mundo. E os patrocinadores também mandaram algumas coisinhas no meio ali também para dar uma agitada. Achei bem, bem interessante, tá bom? Pessoal, então, sem enrolar muito mais, porque aí amanhã a gente vai conversar um pouco mais, amanhã trazer também o pessoal da comunidade da confraria para contar um pouco da confraria, que é um movimento que vem desde 2016 aí, né? Sem enrolar um pouquinho mais, então, eu já vou chamar o David para cá, né, David? Se você quiser, já estiver preparado por aí, eu não sei se o David está preparado para entrar, mas eu já vou começar a fazer o. Tá sim? Perfeito. Então já vou fazer a transição aqui para o dele. Eu não sei como é que é a transição de uma palestra para outra, mas eu sei que é uma transição rápida. Então, eu vou apertar aqui próximo bloco e David, tá contigo. Ah, ele tem transição, eu não sabia. Ah, ok, deixa eu tentar agora puxar o David pro palco aqui. Pessoal, agora a palestra, a partir de agora, essas palestras aqui vão ser gravadas. As palestras são gravadas, as mesas de networking não são gravadas, e as outras coisinhas menores, se forem gravadas, eu não vou publicar. Como, por exemplo, o bate-papo que vai ter com o pessoal da RD Station no final do dia, tá bom? David, recebeu o convite? Opa, recebi sim. Perfeito. Toca, tá? Fica à vontade. Beleza. Funcionou, dá para ver certinho sua tela, tá bom? Pode mandar. Perfeito. Bom, primeiramente, super obrigado, Jean, pelo convite para poder estar aqui participando do evento. Tô, assim, não conhecia esse sistema, entrei, achei super bacana, entrei na sala de bate-papo, conversei com as pessoas. Acho que uma das grandes vantagens desse tipo de evento, sim, é escutar os cases de cada um, escutar, mas também o networking, acho que é um fator muito importante. E acho que eu estou aprendendo isso nesse modo de pandemia, porque a gente estava acostumado aí presencial e conversar com as pessoas e fazer o tete-a-tete, trocar ali contatos, ir para o coffee break, e agora a gente tem que aprender tudo isso de novo, tá no 100% remoto, o que amplia muito mais o nosso escopo, porque a gente não fica mais preso ao evento local, agora a gente tem a possibilidade de iterar com muito mais pessoas de diferentes localidades e ter mais flexibilidade. Bom, hoje eu vim aqui o conteúdo para a gente falar sobre a estratégia de construção de times de tecnologia na Loft. Tá?
Coloquei aí meus dados de contato, por favor, me adicione no LinkedIn, vamos manter contato, acho que é super saudável isso. E vamos lá. Bom, a agenda, assim, o conteúdo ele está bem sucinto, mas a ideia é a gente passar por alguns temas sobre construção de times. Então a ideia é eu falar um pouco do contexto da Loft, qual o contexto da empresa nesse momento, quais que são os motivadores para a gente começar a pensar numa estratégia de construção de time, vamos abordar tamanho de time, o que eu acho que é importância no equilíbrio, como é que a gente mensura saúde de time, carreira, princípios de engenharia e onde a gente está hoje. Tudo que também quero deixar claro é que isso é um case que a gente vive e está vivenciando na Loft hoje. Não quer dizer que é replicável, nem é uma receita de sucesso para todo mundo. Assim, é uma maneira de a gente aprender com os erros que a gente tomou e também, talvez, considerar algum ponto que você acha que considera relevante e você consiga aplicar ou replicar na sua organização. Não estou aqui para vender nenhuma bala de prata que vai solucionar tudo. Não, não é isso. Tá? Bom, quais são os contextos motivadores, né? Então, bom, assim, não preciso fazer explicar o que a Loft faz, mas basicamente o objetivo da Loft é freedom living, né? É permitir que as pessoas encontrem um lar ideal. Tipo, mudar faz parte da gente, a missão da empresa é desburocratizar a compra e venda e financiamento de imóveis, oferecer a melhor experiência nesse mercado todo. Tá? Então, isso que a Loft faz hoje. Tá? E aí eu separei aqui ela aparece bastante na mídia, né? E aí eu separei duas chamadas que eu vi recentemente, bastante vezes em diferentes mídias, né? A Loft vira um unicórnio em tempo recorde. O recorde de maior investimento já recebido por uma startup brasileira, né? Pô, você começa a pensar nisso e fala, caramba, tem alguma coisa que está acontecendo ali. Com certeza, ela não é do tamanho de várias startups que também podem estar aqui no evento, mas ela está num crescimento bastante acelerado, né? Isso remete muito àquele livro Blitzscaling, né? Que é o caminho mais rápido para construir negócios extremamente valiosos, né? E uma frase que aparece no livro que ele fala o seguinte: se você está crescendo muito mais rápido do que seus concorrentes a ponto de se sentir desconfortável, provavelmente está fazendo blitzscaling. E é esse momento que acho que a gente está vivenciando na Loft e tem uma série de incertezas nesse jogo. Tá? E aí quando a gente pensa assim, tem que falar, putz, da onde a gente veio, para onde a gente está e para onde a gente está indo, né? Qual que é o fluxo das startups, né? E, no geral, a gente costuma ver esses dados, né? E quem sou eu para definir o que é uma startup, não é? Tem até um livro, Startup Nation, super bacana, que ele tenta definir isso. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu posso dizer o seguinte, né? De maneira geral, a startup tenta priorizar a eficiência diante da incerteza. Uma scale-up concentra-se no desenvolvimento eficiente, uma vez que a empresa esteja segura em relação ao ambiente, né? E eu tenho velocidades de crescimento. Eu tenho fast scaling, que significa estar disposto a sacrificar a eficiência para aumentar a taxa de crescimento, e o blitzscaling, que significa que você está disposto a sacrificar a eficiência pela velocidade, mas sem ter certeza de que o sacrifício será recompensado. Tá? Pô, e a gente está enxergando que talvez a Loft já esteja nesse momento de hypergrowth, super bacana, tem uma expansão, e a gente tem uma série de desafios nesse meio do caminho. E aí, tem um outro autor que eu gosto bastante, que é o Kent Beck, que é um dos autores do Manifesto Ágil. Ele escreveu um post falando do Triple X, né? Que ele faz essa curva em S, que é Explore, Expand e Extract. Essa imagem é do post dele. Né? E eu vou tentar associar isso com aquela velocidade de crescimento entre startup, scale-up e até chegar no estágio final. Né? Então, quando a gente começa a pensar em Explore, é quando você está em busca de desafio, é buscar investimento, buscar investimentos viáveis, é altíssima incerteza, quanto mais experimento, melhor. Dessa forma, a probabilidade fica do nosso lado se a gente experimentar mais, né? A ideia é que o experimento bem sucedido mais do que compensa todos os que falharam. Né? Então, aquele momento de startup onde você está acertando o market fit, tentando descobrir. Quando a gente passa para o estágio de expand, é quando a ideia está validada. O desafio é escalar agora. Tudo é muito rápido. Os gargalos aparecem durados. Então, você descobriu o market fit agora, você tem que simplificar, jogar fora o peso extra e remover os gargalos e bola para frente, acelerar com tudo. Né? Tentar romper a barreira da atmosfera. E é difícil, a gente vai queimar muito combustível nisso, né? Acho que um bom exemplo é esse de um foguete, um ônibus espacial, quando está tentando decolar, ele gasta muito combustível, tem muita energia desperdiçada, mas a gente quer chegar na atmosfera, fora da atmosfera. E eu tenho o estágio final, onde você vai extract, onde você tem uma ideia consolidada, já está gerando lucro, e aqui temos coisas como redução de custo, economia de escala, padronização, consistência, eficiência. Então, legal, estou pensando nesses três. Então, nessa curva em S, né? Desde startup, scale-up,
passei pelo Kentback dos 3 estágios, e aí eu posso tentar associar isso, por exemplo, com a receita da Amazon, né, que ela também vê essas curvas em S, né? Então, algumas empresas como a Amazon, Google, Apple, conseguem até fugir dessa curva em S, porque elas vão criando outras, então elas passam pelo estágio inicial, onde está explorando, expandindo, extraindo, e aí ela abre outra frente de negócio, abre outra unidade, começa a entrar no outro mercado, e aí ela começa a replicar esse S em outros níveis, em outros patamares. E a gente acredita que a Loft também vai fazer isso. Tá? Não estou falando que a gente está lá nesse ponto ainda, mas acredita bastante. Né? E mais para chegar nisso, é o que eu falei, a gente acredita que crescendo rapidamente assim, eu vou ter muita energia, que eu vou gastar muita energia para atingir essa velocidade de escape, eu vou ter desperdício. Né? Se a gente pensar nos modelos antigos de ônibus espaciais, né? antes da SpaceX, eu tinha um ônibus espacial que tinha um foguete, que até chegar na atmosfera ele ia soltando essas cargas para a órbita, até chegar só lá no espaço, só o ônibus espacial. Então, ou seja, tinha muito desperdício para poder romper essa barreira. Então, a gente está nesse estágio, como é que a gente chega lá? E para chegar lá, a gente tem que pensar uma estratégia, né? E aí eu gosto de voltar para aquele stack de decisão do Martin Erickson, né? Onde ele, pensa na visão corporativa, divide as visões entre áreas, constrói uma estratégia, tem uma estratégia, os objetivos, os épicos e os princípios. E a gente está justamente nesse ponto, nessa palestra aqui, que é onde a gente vai abordar a estratégia de construção de times de tecnologia, onde a gente tem uma visão da empresa, tem a visão da área, e a gente quer fazer essa estratégia, e depois, tendo essa estratégia, a gente consiga atuar em objetivos e atuar de maneira mais estruturada, da melhor maneira que a gente conseguir. Tá? E aí, o primeiro ponto que o pessoal começa a lembrar é, tamanho de time, né? Você está falando de estratégia de construção de times, né? De tecnologia. Tamanho de times, acho que uma das primeiras perguntas que vem à mente. E aí a pergunta seguinte é, como que eu escalo times? O que é escalar times, né? E aí, antes da gente começar a responder isso, eu tenho que fazer uma pergunta anterior, né? Por que a gente quer criar esses times, né? Como é que a gente deve criar times? A gente vai criar tribos? Precisamos de gestores? Qual o papel do contribuidor individual? Como que eu defino o escopo de cada time? Quão rápido a gente deve crescer, né? A gente deve... Então, montar o primeiro time parece até um pouco fácil, né? Todo mundo aqui deve ter pelo menos um squad, bem menos um time, né? Separar a equipe em 2 ainda é tranquilo, naquele primeiro momento, né? Mas depois começa a ficar mais complexo o sistema. Né? Se todo esse contexto começa a ficar mais delicado. Então, vamos voltar à primeira pergunta de novo. Quando devemos dividir o time? Então, antes de começar a responder, é importante explicar o motivo por que a gente quer dividir um time, né? Pode parecer óbvio, mas vale ressaltar que a razão fundamental para a empresa dividir um time de tecnologia é conseguir fazer mais coisas em paralelo. O risco que sempre corremos é abrir mais frentes do que conseguimos lidar por vez. E perder a capacidade de foco ou profundidade. E acabar diminuindo a nossa capacidade em vez de aumentar. Porque você acaba dividindo, você perde foco, perde profundidade, talvez perde até tração nas entregas, tá bom? Então, para evitar cair nessa armadilha e fazer a divisão de forma eficiente, é importante entender o throughput esperado. O que você espera de throughput de um time de tecnologia? E para isso temos que entender a unidade fundamental de um time, né? Um squad. Tá? Bom, a maior parte das pessoas do mundo de engenharia de software já está familiarizado com o conceito de times multifuncionais ou squads. Eu não vou me aprofundar nisso aqui. Existem literaturas infinitas, livros, videocasts, podcasts, etc. Né? Mas a gente pode pensar o seguinte, que o squad ideal é algo utópico, né? A gente deve modelar com o objetivo de entender e melhorar a máquina, que é de entregar valor para a empresa, né? Que é um conjunto ali de o produto, engenharia. Então, qual que é a capacidade, qual que é o throughput máximo do squad depende de várias variáveis, de diversas variáveis. Tem o Dr. Bruce Tuckman, ele foi um psicólogo, né? E professor, ele propôs em 1965 um modelo tentando revisar como é que é o funcionamento de trabalho em equipe. Então tem uma teoria, tem um artigozinho, essa imagem não é do artigo original de 65, é uma republicação desse artigo, e a partir desse trabalho ele sintetizou o desenvolvimento em grupos em 4 estágios básicos. Tá? Então, o objetivo do modelo de Tuckman era ajudar líderes de projetos a entenderem como as pessoas de sua equipe estavam construindo relacionamentos em conjunto. E aí ele descobriu que as pessoas realizam tarefas de maneira diferente, dependendo da quantidade do relacionamento que elas possuem com seus colegas de trabalho. E aí ele tem alguns estágios aí, né? Formando, confrontando, normatizando, performando e a dissolução do time. Na etapa de estar formando, é onde a gente está construindo o time, a gente está identificando as metas, caracterizando. Eu tenho bastante entusiasmo
mas eu tenho baixo nível de competência. Nessa etapa, qual é a formação do grupo, como cada um dos indivíduos vai se ter ali dentro, começa a ter feito isso, e aí eu vou para o segundo estágio, onde eu tenho a definição da responsabilidade de cada membro. Então, o entusiasmo já não é mais o mesmo daquele de um novo time, e começa a ter uma série de confrontações. Cada um vai tentar se identificar qual o papel dele no time, aquele líder natural tende a começar a surgir naquele momento, as metas já começam a ser definidas, porém os papéis e responsabilidades ainda não. Está naquele ambiente de incerteza, um está confrontando o outro, e isso acontece o tempo todo. Aí eu vou para a terceira etapa, que é a normatização, que é quando eu já estou com um processo bem definido, cada um já entendeu como vai agregar naquele time, naquele grupo. Então, aí volta a ter um aumento de entusiasmo, eu vou ter um nível de incerteza, e aqui o grupo começa a ganhar sua identidade. Existem menos conflitos, já que os membros se conhecem melhor, respeitam as suas diferenças, as suas habilidades, e a atuação do líder é essencial para que o processo de trabalho comece a ganhar mais tração. E por último, a próxima etapa é performando, quando eu tenho alta produtividade, uma execução e melhoria no processo. Então, legal. Né? Aqui, nesse momento, a necessidade de supervisão é pequena, porque o grupo já consegue produzir e reagir a mudanças por conta própria. No final, ele fala quando o time vai se dissolver. Né? Eu vou abordar menos essa parte de solução do time. Mas eu posso pegar esse modelo de Tuchman, que é de 65, bem antigo, sobre como trabalhar com pequenos times, e eu vou associar com um livro recente, né, que é um Elegant Puzzle, onde o autor Will Larson fala sobre a gestão de times que gerenciam as circunstâncias dessa complexidade. À medida que a organização vai ganhando complexidade, mais pessoas entram, mais clientes e mais problemas, né? Também aumenta. Isso incluindo o recrutamento das pessoas que não terminam ali naquele momento do ingresso, não é só... Então, até o recrutamento começa a ficar complexo. Existe o tempo de integração, as circunstâncias, os desgastes. Tá? E aí, no livro, é bem interessante que ele apresenta 4 estágios de um time. E olha só, eu vou tentar relacionar esses estágios do livro do Elegant Puzzle com aquele artigo de 65 do Tuchman. E aí ele mostra esses 4 estágios possíveis. Ele fala o seguinte, olha, eu tenho um estágio onde o time está ficando para trás, ele ainda não está abaixo do nível da água, ele não está produzindo, e aí ele fala, putz, talvez a melhor coisa a fazer nesse momento é contratar mais pessoas para o seu time até ele alcançar o nível da água, né? E aí eu estou no nível da água, depois eu começo a pagar dívidas, depois eu começo a inovar. E eu começo a associar isso com aqueles mesmos estágios de Tuchman, onde eu tenho a formação do time, que é ali mais ou menos, ali, quando eu estou construindo o time, está debaixo d'água ainda estou debaixo d'água, quando eu estou confrontando o time, ele ainda não está nem no básico, ele não está no padrão mínimo esperado, e aí quando o time está normatizado, eu vou entender que é o mesmo nível do Elegant Puzzle que ele está pisando na água ali. E aí, quanto mais tempo aquele time vai rodando, melhor a gente vai performando e vou conseguindo pagar as dívidas, até chegar num ponto onde eu vou conseguir inovar. Tá? Eu não estou conseguindo ler todas as perguntas porque eu estava falando, mas deixa eu ver a pergunta. Fala de novo o nome do livro. O nome do livro é Elegant Puzzle. Jean, me ajuda se alguém fizer uma pergunta, porque às vezes eu estou falando e não estou lendo o chat. Mas no final, né? Fica tranquilo, eu estou lendo o chat. Perfeito. Beleza. Então, aí é super legal, eu consigo associar isso dessa maneira, tipo, performando. E eu sei que o nosso objetivo, no mundo utópico, o ideal é a gente ter todo mundo no estágio 4. Né? Eu gostaria de ter todos os estágios no estágio 4, onde todo mundo está inovando, já passou pela parte de performance, está voando aquele time, né? Eu estou com a vazão máxima, o throughput no estágio máximo, né? O ideal, isso é utópico, né? Mas aí eu tenho que olhar para o squad, né? O squad é formado por pessoas e com pessoas que são distintas, têm características próprias, tem papéis específicos, tem pessoas desenvolvedoras, eu tenho gerentes, eu tenho produto, eu tenho uma série de coisas. E a gente tem uma capacidade, a gente vê muito no mercado, que quando a gente monta um time muito bom, ele está performando, a primeira coisa que a gente faz é desmontar ele. As pessoas fazem de maneira inconsciente, mas quando a gente fala, vamos quebrar esse time em 2, vamos quebrar em 3, e aquele time que já tinha se conhecido, já tinha se normatizado, já tinha cada um se estabelecido, começa de novo todo esse ciclo de novo. Né? Então a gente tem que saber bem em que momento a gente quer separar, porque a gente vai deixar, em que momento você vai deixar de acelerar para voltar esse ciclo para um estágio anterior. Tá? E aí, bom, vou continuando nessa, né? Qual o tamanho do time, grupo que você quer lidar com isso, né? Eu gosto sempre de voltar, ter uma base científica, alguém parou para estudar isso e não fazer só por achismo, né? E aí tem um antropólogo britânico estudou isso, que é o Robin Dunbar, né?
e ele estudou o limite cognitivo do número de indivíduos que qualquer pessoa consegue manter relacionamentos estáveis. Né? E aí ele falou do número de 150, o Dunbar number é o 150, ele falou 5 pessoas, mais ou menos, né? Mais ou menos. É o relacionamento que a gente consegue manter muito próximos. Né? 15 pessoas são relacionamentos com confiança profunda. 50 pessoas, relacionamentos com confiança mútua. 150 pessoas, relacionamentos que a gente consegue se lembrar. Tá bom? É interessante que tem um outro livro do John Maxwell. John Maxwell é um autor de mais de 60 livros de liderança. E ele escreveu um livro chamado As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança. Gosto bastante desse livro. Recomendo a leitura. Né? E numa das leis irrefutáveis da liderança, ele cita a lei do círculo íntimo. Né? Que ele fala, pô, você tem que criar um círculo íntimo de forma estratégica, que você consiga escolher pessoas que terão alto impacto na sua eficiência. Então, a mesma coisa a gente tem que tentar relacionar Dunbar's number, círculo íntimo e a construção do seu squad, do seu time, né? Qual que é o tamanho ideal, né? Então, eu não vou querer aqui falar um número cabalístico, mas eu vou falar o que a Loft faz, que esse aqui é um caso da Loft, né? Então, em média, na Loft, os times têm 5 engenheiros de software, tá? Estou falando sem contar o gestor, sem contar o PM, mas tem 5 engenheiros. Pô, tem uma variação para cima ou para baixo, tal, e aí eu vou separando, ó, squad, tribo e pod, mais pra frente a gente fala que é pod. Tem um outro, como é que a gente agrupa tribos? Sei lá, talvez seja uma division. Como é que a gente faz uma business unit? E como é que você pensa na organização como um todo? Tá bom? Então, isso aí, estou pensando no número do tamanho dos times, do tamanho das tribos, tamanho desses grupos todos, né? Mas tem outras variáveis além disso, né? Que é, por exemplo, a comunicação. E umas características que a gente pode se lembrar disso é a lei de Conway, que indica que estruturas de seus sistemas são espelhos das estruturas das organizações que eles desenvolvem, né? Então, a sua estrutura organizacional impacta diretamente na arquitetura do seu software que você está produzindo. Isso é a lei de Conway, né? Então, mesmo a arquitetura mais cuidadosa de software vai acabar sucumbindo frente a um descuido no design da organização de times ou da organização da sua estrutura. Então, quando a gente está pensando na composição do time, no tamanho do time, eu também estou pensando nisso, na carga cognitiva do seu time, como que eu vou restringir a comunicação desnecessária, né? Tipo, ao contrário do que todo mundo pensa, tipo, mais pontos de comunicação não é necessariamente melhor. Então, e tentar reverter essa estratégia de Conway. Então, tudo isso eu estou levando em consideração quando a gente considerou o caso da Loft. E aí a gente falou, pô, legal, o nosso time, que a gente vai considerar padrão, é lógico que não está nada escrito em pedra, tudo é mais ou menos flexível, tem um contexto, mas é basicamente o seguinte, a gente tem entre 4 engenheiros, a gente tem até 4 engenheiros, é o mínimo que a gente considera que é um time, 7 ali está no limite. Não estou falando que a gente não pode ter um time com 8, mas estou falando que 7 deveria ser o limite, ali depois tem que tratar cada caso de exceção. Então, analisando o número de pessoas, se tivermos um time com menos de 4, não considera um squad formado. Provavelmente a gente vai estar naquele estágio 1 do livro O Elegante Puzzle, que é quando está debaixo da água. E, consequentemente, você não tem vazão, você tem que colocar mais pessoas ali. Tá? Beleza. Então, a gente falou do tamanho do time. Mas agora eu quero falar de uma outra característica que eu também considero bastante importante. A gente considerou bastante, que é a importância do equilíbrio dentro dos times. Como é que esses times estão equilibrados, né? E tá, putz, equilíbrio. Que será? Qual será a interpretação disso? Porque isso é algo bem pessoal. Então, eu penso assim, é basicamente composto de 2 fatores. É a senioridade das pessoas do time e a dinâmica de um time eficiente. Eles já têm essa dinâmica? Estão longe da dinâmica? Quão perto eles estão dessa dinâmica? Né? Legal. Olha só, aí eu tento citar aqui, para não falar que tipo, foi criado da cabeça, né? Então a gente tenta usar algum embasamento. Tem 3 livros aqui que eu gostei bastante. Um é Extreme Ownership, em inglês o outro é Great at Your Work, e o outro é Outliers, né? Que é fora de série. Esses 3 livros, eles são bastante interessantes para quando a gente pensar em equilíbrio, né? No livro Fora de Série, do Outliers, o autor Malcolm, ele é conhecido bastante, ele fala bastante sobre aquelas regras das 10.000 horas, né? Caramba, eu sei, é polêmico isso, polêmico, eu sei. Que equivale a cerca de 3 horas por dia, ou mais ou menos 20 horas por semana, durante 10 anos. Né? E aí ele conta todo o estudo e tudo que é o mínimo necessário para atingir um grau de destreza de um expert de nível internacional, nível global, né? Não lembro qual termo que ele usa, mas, sim,
Se você se dedicar tanto num tema, putz, isso é mais legal. Então, esse é o que ele foca nesse livro. Mas, se você pensar isso, parece muito força bruta, né? Vamos continuar no outro. E ele dá até um exemplo no livro, né? Eu lembro do exemplo de Mozart, que é conhecido por compor desde os 6 anos de idade, mas naquele começo ele fazia só com muita ajuda. Mas mesmo, eu sei que é muito impressionante, eu sei, né? Mas só depois de atingir, quando ele atingiu plena forma, foi só depois dele ter seguido mais ou menos 10 mil horas, nesse caso. Então, a mesma coisa, ele passou vários anos estudando e aí ele estava brilhando depois, né? Beleza. Mas aí tem um outro livro, até meu antigo gestor tinha me recomendado ler esse livro aqui. E aí ele falou, pô, David, lê esse livro aqui e tal. E aí eu li O Sucesso no Trabalho e o autor fala algo bem relacionado, né? Ele fala o seguinte, ele analisou 5 mil pessoas tentando identificar a diferença entre pessoas de performance excepcional. Putz, bacana. E aí ele começa a analisar várias características que tem a ver, sim, com força bruta, mais uma força bruta, mais inteligência. E aí eu vou falar daqui a pouquinho, vou completar. E no último livro, que eu estou citando aí, que é o Responsabilidade Extrema, eu tenho 2 oficiais do SEAL da Marinha Americana, eles lideram uma operação especial, que foi a operação mais condecorada na Guerra do Iraque, e super difícil, né? E eles demonstram vários princípios de liderança, como aplicam na vida, nos negócios e tal. E aí os dois participantes, que é o Joko e o Leif, eles têm a missão de ajudar as forças dos Estados Unidos a protegerem uma cidade, né? A Ramadi. É uma cidade perdida, não tinha como fazer aquilo, aqueles dois conseguem fazer isso. Ele conta uma história bem bacana. E aí, é lógico que ele ressalta bastante a importância da liderança, ele ressalta bastante a importância do ownership, mas tem um fator crucial nesse tempo, que é a experiência. E ele conta como, além desses 2 elementos, a experiência que ele teve foi sucesso para aquela missão. Então, o resumo disso que eu quero entender é o seguinte, não é apenas o jogo de força bruta. Né? Eu vou pensar o seguinte, se você sabe como um veículo funciona, você pode até saber ligar, te dá um conhecimento mínimo para você dirigir um veículo. Tempo de estrada, você passar dias, semanas dirigindo, pode trazer bastante sabedoria e experiência para o motorista. Então, por exemplo, eu já viajei a América do Sul de moto. Já passei vários dias, semanas dirigindo uma moto. Eu, meus amigos, minha família. Tal. Então, isso me trouxe bastante experiência e sabedoria. Com certeza, depois de dirigir muitas, muitas horas, eu consegui, melhorei bastante minha habilidade. Mas eu posso dizer que eu sou um piloto de moto mediano. Talvez um pouco acima da média ali. Porque somente isso não vai me trazer. Né? Mas para você ser um piloto extraordinário, você precisa de mais do que isso. Você não precisa ter bastante tempo de estrada, sim. Isso eu quero dizer. Tempo de estrada ajuda bastante. A sua experiência, a sua jornada, mas você precisa também ter algo a mais. Tem que ter um ciclo de aprendizado nesse meio também para se transformar um piloto extraordinário. E aí ele cita bastante naquele livro O Sucesso do Trabalho, que ele fala o seguinte, pô, tempo de estrada, ou cicatriz de guerra, não importa qual analogia você estiver usando, se estiver usando uma analogia de guerra, uma analogia de você pilotar uma moto, né? Mas no livro O Sucesso do Trabalho ele fala assim, o tempo é bastante importante, então o número de repetições, aquilo que você vai fazer, e aí é o que ele está mostrando nesse gráfico da direita, tipo, quanto mais tempo você tem, é importante, mas o seu ciclo de aprendizado, ele pode fazer você passar de um limite mediano, ele chegar a alguém muito bom, e se você garantir e não cair na armadilha do ponto de estagnação, você fizer um ciclo de aprendizado bem organizado, você consegue chegar num nível extraordinário. Tá? Bom, por que eu falei tudo isso? Né? Putz, o nosso mercado hoje, né? E deixa eu deixar bem claro, né? Todo mundo trabalha em engenharia de software sabe que isso não é uma ciência exata, tá bom? Né? Mas eu queria dizer o seguinte, a maturidade em squad tem a ver com o nível de senioridade de seus membros. E é um erro muito comum a gente ignorar esses níveis de experiência diferentes. Então, eu quero notar aqui que eu quero criar times levando em consideração o nível de experiência dos engenheiros de software, dos desenvolvedores. Porque esse tempo de estrada, essas cicatrizes de guerra, vão ajudar a construção do meu time. Então, uma proporção que a gente começou a usar na Loft é 25% dos devs são estágios iniciantes, são engenheiros que estão começando. 25% são engenheiros que têm bastante bagagem, são experientes, extraordinários, que não é acima do sênior, vou pensar assim, não gosto de usar esse termo, mas são extraordinários, bastante experientes, e tem 50% que são pessoas consolidadas. Pô, David, é difícil, né? Atualmente o mercado está em falta de profissionais. Então é muito fácil a gente cair na armadilha de montar squads desequilibrados. E o que, em geral, montar um squad desequilibrado tende a gerar diversos problemas no médio e longo prazo. Beleza, falamos do segundo ponto, que eu considero bastante relevante. E aí a gente vamos falar para o terceiro, que é a saúde dos times. Né? Como é que eu sei se o squad está saudável? Né?
como que eu olho, qual é o dashboard, qual que é o seu painel de controle que você vai indicar qual squad está saudável, qual está gerando valor ou não para o seu negócio. E eu gosto de usar o relatório do Accelerated State of DevOps. Ele ilustra bem para mim. E a gente usa isso, né? Não só para mim, para comprar Loft, que atinge, como que a gente atinge a performance, né? Qual que é o estado saudável nessas métricas tem impacto direto na performance do meu negócio. E aí eu tentei sumarizar, lembrando, claro, que esse relatório ele é gigante, super grande, super rico, e essa apresentação é sobre construção de times. Eu tentei só dar uma pincelada numa sumarização de algumas métricas que ele considera bastante relevante para você, bastante relevante. E é o que eu uso para medir a saúde dos squads. Então, as métricas são 4. Deploy Frequency, Lead Time for Change, MTTR, né, e Change Failure Rate. Né? Então, Deploy Frequency é a frequência de deploy, de implantação. Né? O Lead Time é quanto tempo uma dada demanda leva para ser concluída, ou seja, da hora que entrou no backlog até a hora que ela entrou em produção. O MTTR é o tempo médio para identificar e corrigir um problema em produção. E o último é a porcentagem do total de alterações que causa algum tipo de problema. E aí eu consigo mensurar, eu sei que isso aqui, eu estou pegando esses dados sem levar em consideração o contexto da Loft, só pegando os dados do relatório e colocando aqui. O que ele considera baixo, média ou alta, ou seja, o nível de saúde do seu squad. Né? Mas mais importante do que pegar isso, é a gente deixar bem transparente essa definição com o time, ou com os times. Né? O que é saudável para a sua empresa, o que não é, e o que é saudável para a Loft, naquele contexto daquele time, ou naquele contexto daquela tribo, ou naquele contexto daquele grupo de pessoas. Né? Porque isso vai impactar diretamente, a gente está tentando relacionar essas métricas com o impacto direto da empresa no médio e longo prazo. Tudo bem? Legal. Então, com isso, pessoal, aí a gente vai... Eu pensei, então, tamanho do time, né, o equilíbrio do time, e eu falei como é que eu estou vendo a saúde do time. Mas eu também tenho que olhar para a pessoa, né, o indivíduo, o integrante desse time. Não importa se ele é IC ou se ele é gestor, como é que a gente vê isso, né? Então, a gente tem lá uma carreira em Y na Loft, né? A gente começa lá desde o mais baixo do Junior Software Engineer até chegar em 2 lados. Eu tenho 2 lados aí, e é muito importante para mim ter essa visão de diferentes caminhos. Né? Os 2 têm muito valor, não tem um que é melhor que o outro, não é isso. Para mim é muito importante deixar isso transparente e visível, e a gente permite que as pessoas possam evoluir naquele caminho que fizer mais sentido, né? Então, é um equívoco para muita gente, que assim, um equívoco comum é que profissionais encarem o caminho de liderança como uma promoção, que na verdade não é, ou ir para o caminho de liderança para ganhar um salário maior, um compensation maior. Não, a gente não acredita nisso, a gente acredita que as pessoas elas podem ter o mesmo compensation, até maior, mesmo sendo um contribuidor individual. E na prática, quem escreve o código, quem agrega valor para a empresa, são os contribuidores individuais. É eles que têm maior valor para a empresa. A carreira de gestão é tipo um mal necessário. Né? O gestor está ali para fazer aquelas engrenagens funcionarem bem, para que aquele time flua muito bem, e aí ele vai liderar, influenciar e tudo mais. Mas quem está no campo de batalha são os contribuidores individuais. Então a gente tem essa carreira e a gente acha muito, muito importante. Eu sei, a gente é ser humano e a gente muda de ideia. Então alguém que pode ser um contribuidor individual no momento da vida, ele pode querer ir para a gestão, aí ele faz uma experiência de um período lá, sei lá, fica 1 ano, depois ele quer voltar, e tudo bem. Tudo bem. Eu conheço vários amigos que fizeram essa carreira em pêndulo, né? Tá de um lado, vai para o outro, volta. Inclusive, lá na Loft, a gente teve vários casos desses. E é super saudável. E é super rico para oxigenar o ambiente, para melhorar o contexto e para cada um estar no local que melhor consegue agregar para a empresa. Boa. Algo que a gente acabou construindo e deriva das nossas estratégias é princípios de engenharia. Princípios de engenharia tem vários valores que agregam para o nosso dia a dia e são direcionais para a construção de time, para tomada de decisões no dia a dia. Né? A Loft... Eita, deu um erro aqui na apresentação, não sei, porque não apareceu o nome de todos, mas eu vou falar. Não sei. Caramba, desculpa. Vai de cabeça, vai de cabeça. Caramba, acho que deve estar em branco. Eita, ferrou. Não, mas vamos lá. Então eu tenho engenharia ativa, né, que é o número 1, que não estamos aqui para colocar só código em produção. A gente, nesse incentivo, tem que incentivar todos a assumir um papel de extreme ownership, né? Então, cada um está ali para participar. Não importa seu papel, você tem uma carreira técnica, seja carreira de gestão, de IC, você tem que assumir a responsabilidade de fazer acontecer. O número 2, que não apareceu, depois eu corrijo aí, é focamos no resultado. Né?
A gente está focando nos resultados. A gente é uma startup que, ao mesmo tempo, está explorando novos modelos de negócio, novas funcionalidades, e expandindo o que já sabe que funciona. Então, saber transitar entre esses cenários e focar no resultado é muito importante. Tá? O item 3 é alinhamento e autonomia. Então, a gente tem que fazer isso de uma maneira básica, né? Os squads. Temos times autônomos, de longa duração, focado no fluxo rápido e constante de valor. Cada squad tem que ter claro seus objetivos, suas responsabilidades, quais sistemas são ownership e qual o seu foco. Tá? Então, ou seja, a gente tem que ter muito alinhamento e muita autonomia. O número 4 é construímos diferenciais competitivos. Né? Para você avançar rápido, nossos squads têm que focar em criar diferenciais competitivos. Então, o jogo muda entre quando a gente foca num tema, quando foca no outro. Por exemplo, quando eu vou focar numa pessoa compradora, no nosso caso, quando eu vou focar numa pessoa vendedora. Né? Então, nós focamos no que nos diferencia no mercado. É basicamente isso. O próximo valor é soluções canônicas. Ou seja, nossos squads não precisam reinventar a roda a todo momento. Tipo, tá, eu não preciso recriar tudo, eu não preciso recriar. Eu sei, quando eu falei lá atrás, quando eu estava no momento de blitzscaling, querendo chegar ultrapassar a barreira da atmosfera, que a gente vai ter muito desperdício. Sim, a gente vai ter desperdício, a gente sabe disso. Mas vamos tentar usar um pouco melhor as soluções já de mercado, para não ter que desperdiçar em coisas que outras pessoas já... Então, vamos usar o aprendizado do passado para criar um paved road, um conjunto curado de building blocks que devem ser utilizados nos nossos sistemas. Tá? O sexto valor é orientado a dados. Né? Então, tomar decisões baseadas em dados, seja olhar para nossas decisões de produto, seja nas decisões técnicas, processos, sabe? Isso ajuda bastante a ter isso. E, por último, a mochila leve, que é baseada na analogia bem interessante naquele livro The Light of the Fast Organization, que é mais ou menos assim, a jornada de desenvolvimento de produto é uma caminhada com uma mochila nas costas, está com a mochila. E à medida que a gente vai avançando nessa caminhada, você vai pegando objetos, códigos, sistemas, processos, comunicações, e colocando na sua mochila. E vai colocando. De repente, se você não perceber, sua mochila está tão pesada que está muito difícil dar um passo. Eu sei que você tem uma mochila com muito recurso, é importante, porque você vai poder usar em qualquer momento, mas você fica muito lento. Então, a ideia de ter uma mochila leve é você descarregar as coisas que você não está precisando mais. Vamos deixar a mochila mais leve para você ter mais agilidade, mais velocidade e não se cansar tanto. Deixar somente o absolutamente essencial nessa jornada. Boa. Eu vi as perguntas. Eu acho que eu posso responder o Q&A logo após, então. Você tá finaliza a linha de pensamento e a gente faz o Q&A. Perfeito. Tá. Então, deixa eu ver se troca o slide aqui. Tava no... Desculpa, tava numa mochila, por exemplozinho. Beleza, então vamos pensar assim, quais foram as bases para a nossa construção dos nossos times, né? Então eu falei de tamanho, equilíbrio e saúde. Né? Essas são as bases para a construção do nosso time. Isso não está escrito na pedra, é um direcional. Tudo bem se a pessoa não quiser seguir bem isso, tudo bem se a gente se adaptar, conseguir, mas é um direcional para a construção dos nossos times. Né? E onde a gente está hoje? Para falar onde está hoje, também, essa não é uma apresentação sobre Team Topologies, mas assim, numa pincelada, que a frase do livro é a seguinte, né? Ele tem uma frase no livro que ele fala o seguinte: exigir que todos se comuniquem com todos os outros é uma receita para bagunça. Tá? E aí o Team Topologies tenta organizar isso de várias maneiras. Então, aí ele fala, vamos tentar classificar os times de alguma maneira entre String Aligned, que é times que possuem um alinhamento com fluxo de trabalho, geralmente representam um domínio de negócio. Enable Team são times que geralmente ajudam o String Aligned a ganharem mais velocidade. Complicated Subsystems são times que geralmente demandam uma expertise específica. Platform Teams são times que geralmente constroem um ou mais produtos internos e que aceleram a entrega de valor para os String Alignments. Né? E eu não vou entrar nos méritos aqui de tipos de interações, seja Access a Service, Facilitation, Collaboration, etc. Mas vamos lá para Loft. Né? Aí tem um detalhe, né? É muito comum a gente ver as startups usarem o conceito de tribo, lá do Spotify, de Tribe. Na Loft, a gente está nesse momento, no momento de transição, onde a gente está tentando incorporar um novo contexto que a gente chama de EPOD. Não é só a gente que está usando, tem outras startups do Vale do Silício que já usam isso, que é um conjunto onde a gente vai ter pelo menos algum elemento representando a engenharia, o produto, a operação e o design naquele grupo para ajudar a tomar decisões, para ajudar a compreender com todos os olhares, não somente produto e engenharia, mas incluindo operações de design nisso. Tá? E aí, vamos lá
como é que está uma visão, um panorama bem superficial da Loft hoje. Então, eu tenho aí vários grupos, vou passar de divisões, assim, eu tenho 3P, 1P, Scalability, dados, crédito, tá? É uma apresentação simplificada, tá bom? E eu tenho aí como se fosse tribos ou epods, que são as colunas. Então, eu tenho uma focada em atração, outra focada em plataforma, outra plataforma em vendas, uma tribo de homes, supply, sales, tech platform, superhuman, law, datax, FinProd. Tá. E aí eu tenho cada um dos times embaixo, cada um dos squads, né? E aí cada um dos squads tá mais... Eu tentei separar nas cores para ficar um pouco mais fácil a leitura. Quais squads são Stream Aligned, quais squads são Enable Team, quais squads são Platform Team e quais squads a gente considera como Complicated Subsystem. Tá, eu sei. Alguém poderia perguntar, não estou lendo perguntas, mas falar, pô, David, identificar um squad como Complicated Subsystem, um squad de plataforma, talvez não seja algo exato. Sim, eu entendo. É uma compreensão, uma dinâmica, o roadmap, às vezes até o foco é imutável ao longo do tempo. Mas é uma foto que a gente tirou nesse momento, com certeza, se você me perguntar daqui a um mês, talvez não seja mais essas cores, talvez sejam outras cores, talvez eu tenha mais times. Quer dizer, mais times vai ter, né, daqui a um mês. Mas talvez a dinâmica vai mudando e é um negócio orgânico. Uma organização é orgânica, ela está crescendo, se mudando, se adaptando a todo momento. Basicamente, eu posso falar assim, ó, qual que foi a receita utilizada? E lembrando que essa não é uma receita de garantia de sucesso, quer dizer que foi utilizado. Né? Então, entender os canais de comunicação, identificar os tipos de quebra, aplicar a topologia de times, definir os tipos de interação em canais de comunicação. Beleza. Feito isso, tá, David, falou, mas como é que está o tamanho do time da engenharia hoje da Loft? O time está mais ou menos esse. Tá? Então, eu pus uma projeção aí desde Q3 de 2018 até uns meses atrás, até o final de Q2. Né? Como é que foi o crescimento? E eu pus uma linha para a gente tentar ver a derivada aí disso. E esse é o crescimento. E a gente espera aumentar essa velocidade de crescimento de maneira organizada, sustentável, usando toda essa estratégia de construção e de criação de times. E acho que é isso. Muito obrigado, senhores. Agradeço o tempo e estou aberto a perguntas agora. Legal. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. O pessoal tá reagindo ali também. E aqui no software, cara, tem a questão do Q&A, né? O pessoal foi mandando perguntas, as perguntas ficaram armazenadas ali. Então tá rolando os comentários, mas tem algumas perguntas, o pessoal vai até votando. E aqui tá em primeiro aqui como vocês medem métricas do Accelerate? Vocês conhecem, tem alguma integração automática do Gira e GitHub? Como é que funciona isso? Foi o Antônio que perguntou. Putz, tem. Ai, caramba, é super interessante. A gente começou manualmente no começo, então pensar alguns quartos atrás, e era muito toil. Então ficava no começo responsabilidade para cada engineering manager de cada squad começar a gerar isso. A ideia foi justamente gerar toil para ele gerar dor, ele sentir, ele entender a dificuldade de fazer isso manualmente e também sentir o valor que aquilo gera. Aí depois a gente começou a usar uma série de ferramentas para integrar isso e gerar de maneira automática. Mas, lembrando o seguinte, o número por si só pode não trazer valor agregado. A gente tem que compreender aquilo ali dentro daquele contexto. Vamos imaginar num squad ou num time que é massivamente data science. Não tem nenhum engenheiro, porque a gente tem um contexto lá de avaliação, de criação de modelos, e com certeza uma métrica desse time não é totalmente comparado com outro time que está entregando que é muito mais rápido o ciclo. Tá? Então, a gente usou ferramentas, eu não vou ter o nome das ferramentas que a gente usa aqui de cabeça, a não sei que tem alguém da Loft assistindo, aí parece que escreva no comentário. Mas se não, depois eu coloco na apresentação, quando eu disponibilizar, já coloco os links das ferramentas que a gente usa de maneira integrada para gerar essas métricas. Legal. A próxima pergunta estava ali, está aqui, foi também no meio do que você estava fazendo dos slides, que era qual o balanço ideal para a Loft de profissionais L1, L2, L3+, ali? Boa. Acho que eu vou até voltar aqui no Luísa da Vertex. Tá, eu sei que isso é polêmico, tá bom? Então, tudo bem, você pode brigar comigo, discordar, não concordar, estou super aberto a isso, né? Então, a gente começou assim, onde era 25% iniciante. O que é iniciante para mim? E também é polêmico, ninguém precisa... iniciante é do L0, que é o nosso estagiário, ou trainee, até o L2. Putz, uma pessoa, então, com 6 anos de experiência... Tá, não vou falar isso. Uma pessoa que tem possivelmente 6 anos de experiência, você ainda considera às vezes iniciante? Possivelmente sim. Tá? Então,
Porque pensando naquele contexto. Aí, o que é um consolidado? Consolidado, para mim, é um L3. É legal que você não usa a palavra sênior. Isso, eu tenho um receio de usar a palavra sênior, porque a régua entre as empresas Parece é muito idade diferente. sênior, né? Exato. A idade é bem interessante, porque como eu fui militar no passado, a gente considerava assim, quem é mais antigo, e mais antigo no exército, não era a pessoa mais velha, é quem tinha mais um cargo mais alto, ou quem O tinha número, uma né? patente mais alta, né? Então, confunde muito essa nomenclatura, as regras entre as empresas são diferentes, então o sênior para uma empresa é diferente do sênior de outra, então eu não quero, eu estou falando assim, a régua da Loft é uma, acho que está bem claro o que é isso, então é aquela, cadê aquele slide de, deixa eu ver se eu acho fácil aqui, de carreira, que é esse aqui. Então a gente tem esses níveis, então a gente considera um iniciante alguém que é L0, L1 ou L2, um consolidado alguém que é L3, ou alguém que um experiente, ou tem um extraordinário é de um L4 para cima. Então, antes de pensar qual que é a proporção, 25% de L0 até L2, 50% L3 e 25% de L4 ou mais. Tá, eu sei. Isso é um direcional. Pode ser que tem times que tem mais ou menos, avaliar o contexto, o momento do time, se está em construção, se não está em construção ainda, etc. Deixa eu então adicionar a pergunta assim. Imagina uma situação hipotética de alguém que tem que reconstruir um time do zero. Assim, não que isso aconteça com alguém, mas digamos que a pessoa faz de conta perdeu aí 90% dos jogos de uma vez. Como que você, por exemplo, pode conciliar isso nesse momento? Porque eu pensaria, por exemplo, em começar mais pegando um pessoal mais júnior e depois pensar em trazer o pessoal mais não experiente, mas o pessoal que vai complementar com conhecimento mais específico, né? Como é que você veria uma situação num cenário, por exemplo, desse? Tá bom, perfeito. Olha, desculpa, eu não vou concordar com você e vamos continuar amigos. Tá Não? bom? Até acabar o evento. E é uma estratégia, é uma estratégia de cada um, é uma compreensão. Eu gosto de contratar a pessoa mais sênior primeiro, a mais madura primeiro, porque ela é quem vai direcionar e vai ajudar a treinar outras pessoas, vai dar o coaching, vai ajudar a identificar. Se a gente começa a colocar pessoas que estão no começo de carreira e jornada, apesar de elas estarem, mesmo que elas estejam muito motivadas, engajadas em fazer acontecer, pode ser que elas gerem débitos técnicos, pode ser que ela construa uma arquitetura que vai te dar tantos problemas no médio e longo prazo, que vai chegar naquele ponto de, putz, ferrou. Quando a gente começa, e aí a gente pode até criar uma cultura ruim, né? Porque uma pessoa com mais experiente, com mais tempo de estrada, ou cicatriz de guerra, sei lá qual analogia a gente estiver usando, ela consegue ajudar a construir o time da coach, seja em características de comunicação, seja de soft skills, seja uma característica técnica, seja de design, boas práticas. Então, eu gosto de trazer uma pessoa, primeiro, com um pouco mais de experiência, e depois, sim, trazer pessoas em começo de jornada, onde eu posso treinar essas pessoas e dar um direcional melhor, e aí, assim, eu posso multiplicar o poder dessas pessoas início de carreira, onde elas têm muita energia e, às vezes, não está bem alinhado o direcional. Então, tem uma pessoa mais sênior, ela pode ajudar a direcionar e usar canalizar essa energia. Perfeito, legal. Vou passar para a próxima pergunta aqui, que era: os times e squads cuidam da jornada de usuário ou de funcionalidades do sistema? Você passou um pouquinho disso depois, na verdade, no slide, né? Você está compartilhando seu WhatsApp, só para te avisar que saiu da tela. Eita, nós. Deixa eu ver Eita, nós. WhatsApp não. Pronto. Não, mas a Desculpa, eu não sei. Os times e squads cuidam da jornada do usuário ou de funcionalidades do sistema? Tá. Acho que tem. Isso não é uma pergunta fácil também. Já passamos por vários. Para começar, a gente já passou pelos dois momentos, tá bom? Onde a gente começou pensando na jornada, depois pegou as funcionalidades. Hoje, a gente começou aí depois a gente começou a dividir o seguinte: a gente tem o 3P, que é o que a gente considera como se fosse um marketplace. Eu tenho que entender o modelo da Loft também, tá? O modelo da Loft é o seguinte: eu tenho que. O momento onde eu vou atrair o nosso cliente, seja o comprador, o vendedor, seja o corretor, aonde eu vou atrair essa pessoa, ela vai chegar no site, eu vou nutrir ela, seja para ela encontrar o seu imóvel, agendar uma visita, aí depois que ela agendar uma visita, ela visita o primeiro imóvel, ela visita, aí eu vou entender o gosto dela, vou agendar o próximo, assim vai assinar um CCV. Então tem um fluxo ali, essa jornada ali, onde eu vou nutrindo ela até ela assinar um compromisso de compra e venda. Né? E aí, quando a gente pensa nessa jornada, aí sim eu pensei em e-pods. Então eu tenho um e-pod de atração, onde ele está focado em atrair tanto o supply, ou seja, a pessoa que está querendo vender, ou o corretor, ou o comprador. Eu tenho um e-pod focado mais no meio da jornada, onde eu tenho
que tem a experiência de navegação no site, eu tenho encontrar os produtos relacionados, mostrar para eles, nutrir aquele lead, e eu tenho uma terceira etapa onde eu tenho uma tribo, um pod, que ele chama, onde eu vou agendar a visita, fazer toda o casal, o vendedor, o corretor, até chegar a parte legal, tá? Beleza. Então eu tenho como se fosse uma divisão inteira cuidando disso em cada uma dessas tribos. Mas eu também tenho o outro lado onde eu tenho uma tribo inteira focada em crédito, eu tenho uma tribo, um conjunto de tribos focados em dados, seja de data engineer, construindo todo um ferramental, uma plataforma de data lake, etc. Ou tem um sistema bem complexo que é na plataforma de real estate para a gente gerenciar tudo isso. Então, a gente pode pensar o seguinte, que eu tenho boa parte das tribos pensando na jornada, mas eu também tenho tribos ou squads cuidando de funcionalidades específicas de acordo com a componentização. Com certeza tem momentos e oportunidades de melhora aí. Perfeito. Só ainda tá mandando perguntas aqui, mas tô pegando as que estão mais votadas aqui. E o Rafael lá da Arivap, ele perguntou: como que vocês chegaram nesses princípios, quando você estava falando lá dos princípios do time, acho que era, na verdade. Como é que foi a construção disso? Como é que foi a construção desses princípios? Você falou um pouquinho no começo, né? Você falou que é um pouquinho da teoria, mas uma experimentação também, né? Mas como é que foi isso? Beleza, tem um processo de construção, a ideia de construção de princípios de engenharia é muito importante, mas ela tem que ser muito colaborativa, tem que conseguir emergir do time. Mas para construir os princípios, a gente primeiro pega a visão da empresa, aí provavelmente tem um memo de estratégia da empresa, aí a gente faz, legal, eu tenho a visão da empresa, eu tenho a estratégia da empresa, eu tenho a estratégia da engenharia, qual que é a estratégia da engenharia, e aí da estratégia da engenharia a gente deriva isso. Tá, eu sei que existem autores que falam o caminho inverso que deveria fazer, né? Então, tentando lembrar qual o autor do livro Elegant Puzzle, ele tem um blog que ele fala um fluxo inverso. Eu não consigo aplicar, e nem vi que ninguém aplicando, mas talvez seja factível, que começa com Design Doc Review, faz um monte de Design Doc Review, o Design Doc Review vai, depois de você ter vários Design Doc Review, isso vai derivar em algum princípio, em algum momento. Quando você tiver vários princípios, eles vão derivar numa estratégia da engenharia. A gente fez o inverso. A gente fez da estratégia, envolvendo todo mundo da engenharia, e aí cada um opinando e construindo até fomentar e chegar nos princípios. Não acho que tem um caminho único, acho que só envolva as pessoas, elas têm que ser ativas, não pode ser um negócio que alguém inventou da cabeça e pôs um adesivo no banheiro, não é isso. Tem que emergir das pessoas, elas têm que acreditar nisso. Interessantíssimo. E como vocês hoje estão acomodando lá na Loft tecnologias diferentes, como, por exemplo, iOS, Android, back-end, banco de dados, eu imagino, inclusive, dentro dessas tecnologias tem mais coisas, né? A gente tem cases aí por aí, pessoal que usa Flutter com React Native ao mesmo tempo, tudo mais, né? Como é que vocês acomodam isso? Se bem que vocês não têm tanto mobile, né? O mobile de vocês é web, né? Não, perfeito, que a gente está construindo o time de mobile agora, tá bom? A gente não tem um aplicativo ainda, não era o nosso foco. Até tem, mas esse é um assunto para o Happy Hour. Mas, enfim, a gente está construindo oficialmente nosso time de mobile agora, nossas squads e nossas estratégias de mobile. Tá? Mas, assim, lembra que a gente falou de autonomia e alinhamento? Então, autonomia e alinhamento é o seguinte, a gente espera que a gente tenha muita autonomia, e cada um tenha alinhamento em um extreme ownership, até um dos nossos princípios de engenharia ativa, que deriva de um papel de uma extreme ownership, que cada um dos squads deveria ter autonomia para conseguir definir a melhor estratégia para atacar aquele seu objetivo. Tá? Só que se cada um definir uma estratégia, pode virar uma loucura. Tá? Assim, aleatoriamente. Então, é lógico, a gente vai construindo um paved road, fomentando, construindo um ferramental para que todos os squads possam andar nessa rua pavimentada e ganhem velocidade de tração. Se alguém quiser sair da estrada, ele pode? Pode, vai tranquilo. Aí, o que a gente pede é o seguinte, se você quer sair da estrada, avisa, e se você atolar para o que está fazendo esse atalho, volta para a estrada quanto antes. Ou pede ajuda que a gente vai te resgatar fora da estrada. Então, a gente tem um paved road, mas se você identificar que a gente, quer fazer algo que não está nesse padrão, tranquilo. O time tem um ownership, tem autonomia para fazer isso, desde avisando, galera, estamos saindo aqui, vamos fazer um caminho diferente. Isso reflete em tecnologia. Né? Hoje a gente usa uma stack que começou lá atrás, aí depois, ao longo do tempo, a gente foi mudando essa stack, até porque estão muitos squads com muitas tribos, e às vezes eles estão atuando em frentes tão distintas que nem tem intersecção entre si.
E aí, tudo bem se eles usarem tecnologias diferentes, desde que esteja bem alinhado e ele tenha ownership dessa tomada de decisão. Perfeito. Legal. Vou entrar na pergunta do Fernando Matar, já que quais são as rotinas de avaliação de desempenho das pessoas? Como que isso é feito aí na Loft hoje? Até porque isso, para mim, acho que combina lá até com aquele negócio do nível, né, de senioridade que não é senioridade, que é outra palavra que vocês utilizam. Como é que concilia até esses dois pontos aí, a avaliação baseado no nível da pessoa? Tá bom, beleza. Vamos só lembrar que a Loft é uma empresa nova, ela não é uma empresa, uma Big Corp que tem vários anos, então a gente está aprendendo e eu tô bem tranquilo em falar nossas vulnerabilidades e coisas que a gente está evoluindo. Gosto muito da Loft, amo ela, tá lá e tô justamente lá para ajudar a construir e transformar uma empresa melhor. Né? Então a gente começou, eu penso assim, há uns 2 anos atrás, talvez um pouco menos, fazendo ciclos de avaliações regulares. Né? Então a gente fazia um ciclo de avaliação a cada quarter, mais ou menos, não, a cada semestre, mais ou menos, e a gente avaliava todas as pessoas naquilo. Eu sei que cada engineering manager ou cada gestor tem o seu one-on-one semanal com aquela pessoa, faz o acompanhamento daquela pessoa mais de perto e tudo mais. Só que quando você faz só esses ciclos fixo, gera uma ansiedade nas pessoas, né? Puxa, tá chegando no próximo ciclo, gera toda uma ansiedade, gera, às vezes, uma quebra de expectativa e tudo mais. E aí a gente está no momento de transição, a gente está aprendendo agora que a gente vai continuar tendo ciclos de avaliação, só que a gente vai desvincular ciclos de avaliação de promoções ou méritos. Tá? Então, o ciclo de avaliação serve para mim. É só um checkpoint para marcar uma bandeirinha naquele ciclo. Olha, galera, como é que você está nesse ponto? É uma mensurar de maneira oficial e regular. Mas o dia a dia, o gestor vai tomar a decisão. Putz, o Jean está mandando super bem. Eu não preciso esperar o próximo ciclo de avaliação para dar um mérito ou para promover ele. Eu posso promover a qualquer momento. Qualquer pessoa da engenharia pode ser promovida ou reconhecida a qualquer momento. Os ciclos de avaliação são só para a gente fazer marcos de avaliação e como é que está o desempenho de cada integrante e as pessoas se sentirem ouvidas, se sentirem tendo a atenção tanto da empresa quanto do gestor, quanto da área. Interessante porque bate bem aí com o problema da métrica virar o Deus, né? A métrica, o número acaba ficando mais importante que o contexto, né? Você também falou ali de entender o contexto e não só o número, né? Interessante. Eu vou pular as perguntas que já respondeu no meio lá, por exemplo, quantos devs hoje tem lá na Loft, mas das métricas de saúde que vocês medem, o Davi Lojo disse, ele perguntou qual indicador vocês medem o impacto da entrega. Então, por exemplo, impacto é igual user stories entregues, ou como é que mede isso? Bom, assim, o impacto da entrega é super difícil responder isso, né? Porque depende, para mim, e eu posso estar equivocado, mas assim, depende também até da construção do roadmap. Porque é o seguinte, tem horas que você já acertou o market fit e você vai só explorar aquilo. Tem momentos onde você está no momento de exploração. Lembra daquela curva em S do comecinho? Lá do Kent Beck, que ele fala assim, putz, estou no momento de exploração. E tem várias frentes que estão no momento de exploração ainda, onde eu não tenho certeza se aquilo ali vai trazer um valor ou um impacto para o negócio. Então, às vezes eu posso ter uma história, posso ter um backlog, posso ter um epic, eu posso ter um conjunto de squads que está explorando aquilo ali. Se vai trazer, né, então, uma aposta que aquilo ali vai ter um grande impacto para o negócio, né? Mas a gente não é uma certeza. Então, lembra, até no processo de blitzscaling, a gente troca, até ele fala o seguinte, que o blitzscaling é você trocar a efetividade por uma velocidade sem garantia. Né? Então, beleza. Agora vamos tentar voltar isso para métricas, que é tentar associar, porque eu falei e não respondi, né? Acho que a melhor maneira é falar assim, tentando fazer uma associação fria ali, vamos imaginar que seu produto está bem especificado, o roadmap está bem construído e estamos fazendo aquela aposta. A melhor maneira é fazer entregas pequenas e tentar ver se aquilo ali está dando certo. Então, o deploy frequency vai dizer muito sobre isso. Quanto maior a minha frequência, maior certeza que eu vou ter, ou fail fast. Já vi que não está dando resultado, vamos mudar a abordagem, vamos mudar para o roadmap, vamos descartar aquilo, vamos tentar um outro elemento. Mas é isso. Desculpa, tá no mudo, ou eu não tô escutando. Não, tava no mudo. Beleza. Coisas, né? Coisas do remoto, né? Mas, bom, o que eu ia comentar com o pessoal desculpa que eu acho que não vai dar mais pra gente pegar todas essas perguntas. Não sei se o David vai estar por aqui, mas pelo menos eu acho que no WhatsApp também vai estar perfeito. Então dá para perguntar no chat ali direto, depois nas mesinhas ali também de networking. Agora de manhã são 3 palestrinhas seguidas que os assuntos... Vai ter uma palestra agora com o Bruno Pereira,
que ele vai puxar, e logo depois também vai ter uma palestra com a Kari da Impulso, que também vai puxar muito nesse assunto de pessoas. Então, até as perguntas, se o pessoal quiser juntar, tudo mais, quando a gente for fazer uma mesa redonda lá mais perto da hora do almoço, dá para juntar essas perguntas também lá pro final, nessa parte de pessoas também. Vai ficar bem interessante. Beleza. Deixa eu Pergunta. só então me despedir. Pessoal, Isso que eu ia falar, agradeço isso que eu ia finalizar. pela paciência e terem compreendido. Me adicione no LinkedIn, me mandem contato, vamos conversar. Vou ter um super prazer em conversar com cada um de vocês, tentar trocar experiências, entender o outro lado e tentar um ajudar o outro de maneira colaborativa. Muito obrigado e tenha um excelente dia. Valeu. Obrigado. Muito obrigado, David. Eu vou, então, tirar você do palco. Foi. E eu vou chamar o Bruno para cá. Eu só vou trocar o bloco aqui para ele poder colocar a gravação certinha, tá bom?